Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar começando aquilo que a gente poderia chamar de um novo quadro aqui do canal. Eu comentei lá nos vídeos introdutórios que a ideia com o canal era não tanto apresentar um conteúdo assim já mais robusto, já mais sistematizado, mas o principal objetivo era gerar maior interação, atrair mais pessoas para esse tipo de discussão que eu estou travando aqui, porque eu ainda acho que esse tipo de discussão, principalmente dentro da tradição marxista, tem pouca gente engajada nesse debate. Então a ideia para isso era conseguir gerar esse debate. Mas o que está acontecendo? Naturalmente, eu fui escolhendo os temas para discutir nos vídeos, aqueles mais próximos da minha pesquisa, então que eu já tenho alguma coisa mais sistematizada, né? E o ritmo, né? De eu construir o roteiro desses vídeos, gravar, enfim, fundamentar, trazer os gráficos, trazer os dados, enfim. Digamos, ele entra em choque com essa dinâmica, né, de fomentar um debate mais animado e também o próprio ritmo do YouTube, né, que se você não consegue publicar um vídeo ali, pelo menos um vídeo por semana, ele vai restringindo o seu acesso por meio das notificações. As pessoas começam a não receber as notificações dos seus vídeos. Então, qual foi a ideia que eu tive, né, para tentar minimizar um pouco esse problema? A ideia vai ser, eu vou pegar comentários, questões que vocês vão trazendo aí, não, nos comentários dos vídeos, algumas que eu recebo em inbox e tal, e dar um parecer ainda sem tanto desenvolvimento, né, sobre a situação que pelo menos está a minha pesquisa com relação a esses temas, ou dar algumas indicações para ver que se eu consigo outras pessoas também para me ajudar a pesquisar os temas. Por exemplo, me sugeriram, faz 6 meses, eu conferi essa semana, faz 6 meses que eu estou prometendo fazer um vídeo sobre crise de 29 e estado de bem-estar social. Ou seja, eu estou perdendo um debate, as pessoas mostrarem interesse por essas temáticas, mas são temas que estão um pouco mais longe do estágio da minha pesquisa, então eu não tenho conseguido discutir esses temas e muito provavelmente, se eu for esperar eu conseguir juntar dados para depois fazer um roteiro e tal, demoraria pelo menos mais 6 ou talvez 1 ano para conseguir fazer esses vídeos, ou seja, perderia esse debate. Então qual vai ser a ideia? Eu vou dar um parecer temporário, né? O que eu consegui sobre esses temas, com algumas indicações, enfim. Às vezes consegui até que outras pessoas se engajem nesse debate, tragam mais informações, enfim, criar uma dinâmica mais bilateral, né? Não só eu trazendo os dados, as informações, mas podendo gerar esse canal oposto. Então como é que vai funcionar? Esses comentários que estão aí públicos no YouTube, eu vou até dar um print neles, tá? Colocar na tela aqui no início do vídeo, assim, falar, o comentário, a questão é essa, e aí eu comento rapidamente o que eu consegui já sobre essa temática e algumas indicações, enfim, algumas questões que eu ainda queria responder e tal. Ou seja, eu vou gerar um debate mesmo, sem aquele rigor que eu tenho trazido, né, tentado trazer nos vídeos que eu tenho postado até agora. Como a ideia vai ser fomentar o debate o máximo possível, e tem pessoas que não querem ser expostas aí, enfim. Então, todos aqueles comentários que me forem feitos por inbox, ou às vezes até pessoalmente, tá? Eu não vou ficar por WhatsApp, não vou ficar dando print no WhatsApp, dando print em inbox do Facebook e tal. Então aí, eventualmente, eu não vou citar quem foi que fez o comentário, eu vou falar, eu recebi um comentário tal, falando tal coisa, perguntando tal coisa, enfim, e aí eu vou trazer o debate. No vídeo de hoje eu vou começar com questões, né, que até recentes, né, o pessoal comentou aí no YouTube. Uma é do Giovanni Oliveira. Ele fala, inclua na sua reflexão a seguinte questão: como fica a questão da mais-valia no atual contexto de produtividade sem trabalho vivo e outras condições de desproletarização do trabalhador? Ainda é uma questão relevante ou determinante para o modo de produção capitalista? E o Arthur Veloso, ele colocou já há alguns meses, a mecanização, robotização do trabalho atrapalha então a geração de mais valor? Uma forma que eu acho que é interessante para a gente pensar a questão do mais valor, da geração de mais valor no contemporâneo, é primeiro ter a perspectiva, né, da evolução, né, do que é o valor e a geração do mais valor. Uma forma alternativa da gente pensar essa questão é que o valor ele representa a dificuldade
que é produzir determinadas mercadorias. Então, quanto mais difícil é produzir alguma coisa, a tendência é que ela demande mais horas de trabalho, maior número de trabalhadores, e aí essas coisas vão ter maior valor. A evolução, né, com o próprio desenvolvimento tecnológico, o que a gente vê é um processo de simplificação da produção dessas mercadorias. Então começa a se demandar menos força de trabalho, menos horas de trabalho empregadas, né, para a produção daqueles bens, e a tendência, portanto, é que a quantidade de valor expressa nessas mercadorias seja menor. Isso não significa que está acabando o valor ou está acabando mais valor e que uma outra categoria surgiu que está por trás dos preços. O modo de produção capitalista, um mecanismo basilar do seu funcionamento é de que ele precisa da venda da força de trabalho. Por que ele precisa da força de trabalho? Porque o nosso acesso às mercadorias, ele acontece por meio do mercado, ou seja, por meio de um vendedor e um comprador. Isso significa que o grosso da produção de mercadorias, ela não é pensado para o autoconsumo, é para venda. Então tem essa mediação que é o mercado, onde você vai lá, você vende uma mercadoria e aí você consegue uma fração, né, na massa de riqueza gerada, e com essa fração da riqueza você vai lá e compra as mercadorias que você precisa, enfim, para o seu dia a dia. Que é que o grosso da população mundial tem para vender? A força de trabalho. Então você vende a sua força de trabalho, você recebe o dinheiro equivalente ao valor da sua força de trabalho, e aí vai para o mercado e troca esse valor por os mercadorias que você precisa. Isso significa que para o capitalismo funcionar, as pessoas precisam vender a força de trabalho, ou seja, precisam encontrar compradores também para a sua força de trabalho. E, portanto, essa dinâmica do valor e do mais valor, ela é um traço constituinte do modo de produção capitalista. Não tem capitalismo se não tem mais valor e mais valor. Um elemento que confunde muito é quando a gente vê, num momento, por exemplo, de crise, ou um momento de estagnação da economia, ou seja, a massa de riqueza gerada ela não está crescendo, mas é o que confunde muito. A gente olha lá para a cotação, né, das empresas no mercado de ações e vê esses papéis dessas empresas valorizando. Ou seja, a impressão que tem é de que, a massa de riqueza está crescendo porque o valor dessas ações está aumentando. Por que o Marx, por exemplo, chama isso de capital fictício? Porque é um capital que não tem lastro direto na massa de valor e mais valor gerado. Tem ali uma questão de expectativa de geração de valor e mais valor ainda no futuro, e tem também, enfim, mera especulação com esses papéis, né? Esse preço dessas ações completamente descolado, né, da massa de valor e mais valor que foi gerada e que tende a ser gerada nos próximos anos, cria a impressão de que a massa de valor e do mais valor não são mais o lastro, né, desses papéis, da riqueza. Mas isso, na verdade, é simplesmente uma impressão, porque o que a gente vê nesses momentos de crise esses papéis rapidamente sendo desvalorizados. Porque é quando os investidores, a maioria deles, descobrem que esses papéis, na verdade, eles não valem o que estava impresso ali no papel da ação da empresa quando eu comprei ela um ano antes, ou 2 anos antes, enfim. Mas voltando então para a questão, né, da produtividade, o que a gente tem visto então com o desenvolvimento tecnológico é a necessidade de menos trabalho para a produção de mercadorias. Isso daí está gerando uma dinâmica problemática para o modo de produção capitalista, ou seja, porque tem sido gerado menos valor e mais valor. Então, eu repito de novo, que são duas métricas diferentes. A quantidade de riqueza gerada, então, pode estar sendo gerado mais, por exemplo, a produção de celulares pode estar quebrando recordes, sendo produzido mais unidades do que nunca antes foi produzido, enquanto a quantidade de mais valor e valor empregado, cristalizado nessa massa de celulares, vai sendo cada vez menor, porque o desenvolvimento tecnológico aumenta, diminui o tempo de trabalho necessário para a produção desses celulares e diminui o número de pessoas ligadas diretamente à produção desses celulares. Veja que isso cria uma dinâmica problemática, porque cada vez mais as pessoas estão indo lá para o mercado, tentando vender a força de trabalho e não estão conseguindo vender, não estão encontrando compradores. O que significa que essas pessoas elas não conseguem acessar a uma parcela da riqueza mundial que foi produzida e, portanto, não têm acesso a bens, ou seja, estão aí, entram aí na fila da assistência social. O que a gente tem visto é a ampliação da miséria, ou em termos relativos, enfim, essa é outra discussão. O ponto, portanto, é que essa dinâmica, lentamente, ela está atacando as bases do modo de produção capitalista,
e gerando, portanto, uma reação, uma resposta, né, dos gestores, né, do capital, dos intelectuais, do pessoal do capital que pensa o modo de produção capitalista e precisa encontrar soluções para que o modo de produção capitalista continue ainda que penosamente se reproduzindo, mantendo o seu funcionamento. Bom, isso aqui foi o primeiro vídeo. Como que eu vou mensurar o sucesso desses vídeos, né? Se eu conseguir gerar, por exemplo, agora cabe a vocês aí, pô, retruca, traz outras questões, não só questões, não precisa necessariamente ser uma questão, eu vou comentar comentários também, discorda de mim, enfim, e aí a partir disso eu vou ganhando material para ir construindo outros vídeos nessa dinâmica. Eu não vou parar com os vídeos, né, naquele formato anterior, com um roteiro mais bem definido, com mais bem substanciado. Mas assim, com isso, criando essa dinâmica, eu vou ter um pouco mais de tranquilidade, eu não vou me sentir também tão pressionado a ter que, enfim, às pressas, fazer um roteiro, gravar um vídeo e tal, para manter esse ritmo demandado, não só pelo YouTube, mas para que a gente consiga também manter um debate mais aquecido. Então é isso, um abraço e até a próxima.